O Vasco perdeu mais um jogo, dentro de casa, de novo. Eu juro que eu... Aqui, velho, eu não aguento mais não, papo 10 mil. É o seguinte, rapaziada, hoje Vasco e Cruzeiro dentro de São Januário, a casa do Vasco. Apesar de não parecer, tendo em vista o futebol horroroso que o time entrega dentro, fora, em qualquer lugar. Se colocar o Vasco pra jogar contra o Denver Nuggets ganha jogando futebol. Eu não aguento esse... Enfim, vamos lá. Essa aqui, né, melhor dizendo, era a escalação de hoje do Vasco, treinado pelo interino William Batista. Pra começar, eu vou evitar reclamar do William Batista, eu vou evitar xingar o William Batista, porque ele, para começo de conversa, nem era para estar lá até agora. Ele assumiu a bronca depois que o Maurício Barbieri caiu. Maurício Barbieri, que já era para ter caído muito tempo antes, para ter dado tempo de consertar e não estar passando hoje o que tá passando. Mas enfim, escalação é essa aqui. Antes de eu comentar os bonecos horrorosos que tá em campo pelo Vasco, eu queria reclamar uma coisa do social media do Vasco, que é o quê? Por que eles colocam essa escalação em ordem numérica? Por que muda? Você pode estar tipo, nossa, Josão, é só uma reclamação boba mesmo, porque assim, nenhum time faz isso, tá ligado? Ou quase nenhum. Você vai ver aqui a escalação do Vasco, você olha isso aqui pra tentar entender qual que é o time, aí você vê Léo Jardim, número 1, goleiro, aí Puma, lateral, Léo, que hoje foi lateral, a gente vai falar disso, mas enfim, goleiro, lateral, Maicon, zagueiro, Gabriel Peck, meio campo, atacante, Orelhano, meio campo, atacante, Eric Marcos, meio campo, atacante, Capasso, zagueiro, que é isso? Já voltou lá em cima de novo, Marlon Gomes, meio campo, atacante, aí Serginho, atacante, Matheus Cavalho, tipo assim, a formação do Vasco é tipo assim, começa no gol, vai pra lateral, vai pro zagueiro, aí vai lá pro ataque, aí volta pro zagueiro, aí vai... Pra que fazer isso aqui, tá ligado? Por que custa numerar o bagulho direito? Aliás, numerar não, escalar o negócio, enfim, só uma reclamação boba, porque nenhum time faz isso, nenhum time coloca em ordem numérica, você tenta entender o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Os atacantes tá lá, enfim, beleza. Vamos comentar sobre os bonecos do Vasco. Hoje, o que o Vasco tem? O bagulho até bugou aqui. Hoje o Vasco teve a estreia do grandioso, do Messi da nova geração, Serginho. Cara, o Serginho é um jogador que estava na Turquia, que é totalmente desconhecido do futebol brasileiro. É um jogador que, por ser desconhecido do futebol brasileiro, é desconhecido do torcedor do Vasco. Mas, apesar de tudo, ele foi bom o suficiente, pelo menos na visão do scout do Vasco, a ponto de colocar o Pedro Raul no banco. Um cara que veio lá da Turquia, que jogou, sei lá, na Macedônia, que ninguém nunca viu, tá ligado? Ele chega e coloca o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro passado no banco. Isso aqui quer dizer muita coisa. Isso aqui quer dizer que o scout do Vasco é meio maluco, quer dizer que o Pedro Raul tá sem moral nenhuma no time, isso é ruim, tá ligado? Porque o cara provavelmente já tá sem cabeça nenhuma, sabe nem o que tá acontecendo. Além da estreia dele, a gente teve também a estreia do Maicon, zagueiro, que um dia já foi bom, que um dia já foi o God of Zaga, na época de São Paulo, mas hoje em dia veio pro Vasco, e antes de vir pro Vasco, era reserva, um reserva daqueles que nem entra em campo, do Santos. A gente não tá falando do Santos do Neymar, a gente não tá falando do Santos do Pelé, a gente tá falando do Santos do Bauerman, que supostamente estava envolvido em aposta esportiva. Esse cara aqui era reserva desse Santos, mas pro Vasco ele vem contratado e como titular. Tá? Aí você vai ver o Flamengo que já tem o Fabrício Bruno, que já tem o Léo Pereira, que já tem o Davi Luiz, é o Flamengo Cisma que quer mais um zagueiro, ele vai atrás do Lucas Veríssimo, lá na Europa. O Vasco vai atrás do segundo, terceiro, quarto reserva do Santos. Assim, cara, eu não sei se eu fico bravo, eu não sei se eu consigo ficar bravo ou se só me resta tristeza, tá ligado? Porque quando o time começa muito mal, a nossa reação é ficar bravo, é xingar, é gritar, é reclamar. Só que quando isso não muda, continua nessa ruindade, véi, só resta angústia, melancolia, tristeza, depressão, apatia. Tá ligado? Ver jogo do Vasco hoje em dia é esse o sentimento que me gera. Enfim, vários caras nada a ver estreando aí e tal. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre eles. Além disso, a gente tá falando aqui de zagueiro. Além disso, hoje também teve o Léo Pelé jogando de lateral. O Léo Pelé já jogou antes, na época de São Paulo, de lateral. Porém, no Vasco ele já era zagueiro. Só que aí o Piton tava suspenso. Aí teve que pôr o Léo Pelé de lateral. Meu Deus do céu. Acho que o Pelé hoje em dia, o Pelé de verdade, morto, hoje em dia joga melhor do que os caras do Vasco. Enfim, vamos falar desse jogo, porque assim, logo no comecinho, parecia, e o Vasco é ótimo nisso, em começar bem e esquecer depois como é que joga a bola. O Vasco fez isso mais uma vez, com 4 minutos de jogo, o Peck teve essa chance aqui, uma chance muito boa, que se eu não me engano, o passe veio do Serginho, posso estar enganado, mas eu acho que o passe veio do Serginho, e nesse momento eu falei, ué, peraí, será que alguém do Vasco, o scout, surpreendeu e fez um bom trabalho de achar um jogador bom?
Porque assim, se eu não me engano, considerando que o passe veio do Serginho, ele acha o Peck, que sai cara a cara com o goleiro Rafael Luiz Santos, da época do Neymar, inclusive, e aí o Peck tem uma grande chance que ele desperdiça chutando pra fora. Eu tô falando, cara, tipo assim, sei lá, Vasco, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets. Nenhum desses três joga futebol. Enfim, dito isso, a gente continua com o jogo. O Vasco, pra ser justo, só que isso também não quer dizer muita coisa, mas enfim, pra ser justo, o Vasco começa até jogando melhor. Ele tem a chance com o Peck e depois começa a trocar uns passes, nada muito grandioso, mas pelo menos fica com a bola. Só que é aquilo que eu sempre falo, cara. Você é um time que tá pressionado, você é um time que tem que entregar resultado, tá ligado? Você tá jogando em casa, apesar de que hoje em dia São Januário não quer dizer nada pro Vasco, pelo menos não nessa temporada, porque o Vasco ainda não ganhou nesse Campeonato Brasileiro em casa. Em casa de verdade, no São Januário, porque já ganhou do Cuiabá sendo o mandante, só que era naquele estádio lá da Portuguesa Carioca, tipo, caguei pra isso. Em São Januário o Vasco não ganhou esse ano. Enfim, o Vasco ficava com a bola, mas também não fazia grandes coisas com ela. A única chance que tinha tido é aquela do Peck, que não chegou a nem precisar de uma defesa, porque o Peck jogou pra fora. O Peck, mais uma vez, né, cara? Tipo assim, o Peck fez uma partida horrorosa? Não. E eu acho que isso é complicado, porque assim, o Vasco tá queimando seus garotos. E eu nem tô chamando o Peck de garoto, porque ele já tá lá há muito tempo. Mas Ryan, Marlon Gomes, o Cocão, por incrível que pareça, parece ser um pouquinho bom, pouquinho. Só que, tipo assim, esses caras estão num contexto tão ruim que parece que todos eles já ficam horroroso, tá ligado? Mas enfim, pra não perder o fio da meada, o Vasco não cria nada, apesar de que fica com a bola. Porém, depois vai lá no final do primeiro tempo e toma um gol. Eu tô tentando ter ânimo pra gravar. Como eu disse, até ficar triste, aliás, até ficar bravo é difícil, porque no momento é só tristeza. O Vasco toma um gol de falta de um cara chamado Machado, jogador do Cruzeiro. E aqui tá o lance, porque o Machado cobra, golaço de falta, Cruzeiro comemorando. O Cruzeiro que não é nenhum Palmeiras, não é nenhum Flamengo, o que eu quero dizer com isso é que não é nenhum time de ponta do futebol brasileiro, mas também não é um time tão ruim quanto o Vasco da Gama. Esse time vem dentro de São Januário, abre o placar, e aí o pessoal começa a questionar se foi falha do Léo Jardim ou não. O Lucas Pedrosa, que é um dos jornalistas mais, sabe, que o pessoal mais leva a sério, eu incluso gosto muito do Pedrosa, jornalista vascaíno, que cobre o Vasco no dia a dia. Eu vi ele postar no Twitter que ele considera que foi falha do Léo Jardim. O pessoal tudo falhou. Opinião impopular aqui, eu ainda tô numa fase de passar pano pro Léo Jardim. Opinião impopular, tô assumindo aqui, tá? Tô passando pano. Falhou, mas eu tô passando pano. Porque eu acho que tem problemas maiores que ele. Só que eu posso estar enganado, eu posso ter que vir aqui nos vídeos pra frente e falar, Léo Jardim é um merda, se for o caso, eu faço tudo bem, eu reconheço o erro. Mas eu acho que, assim, o Léo Jardim não é o problema do Vasco, eu acho que o Léo Jardim tá sofrendo na mão de um time que é tão ruim que hora ou outra sobra pra ele. Porque, assim, falhou aqui, falhou no outro jogo, acho que no Goiás também tinha falhado, mas tem lances que às vezes são até mais difíceis que ele pega. Tá ligado? Tem momentos que o Vasco não perdeu jogo, ou então não tomou um empate por causa do Léo Jardim, ou então não perdeu de ainda mais por causa do Léo Jardim. Mas enfim, posso voltar aqui atrás. Você vascaíno, ou então você que não é vascaíno, mas que assistiu o jogo, comenta aqui, você acha que foi uma falha muito horrorosa? Se sim, você acha que o Léo Jardim já é parte do problema do Vasco, ou ainda dá pra passar pano junto comigo? Lembrando que daqui a pouco eu posso muito bem aparecer aqui e falar que, pronto, agora não dá mais. Porque assim, no começo de Pedro Raul, por exemplo, porque o Pedro Raul nunca chegou a jogar bem no Vasco. Ele já chegou, tipo assim, já chegou perdendo muito gol. A diferença é que antigamente, lá no Campeonato Carioca, no começo do ano, ele perdia muito gol, mas tinha tanta oportunidade, porque o Vasco jogava contra time fraco, né, do Rio de Janeiro, que mesmo ele perdendo, ele ainda tinha alguns gols. Então, assim, ele tinha bons números, apesar de claramente jogar mal. E mesmo naquela época eu já ficava, tipo... Aliás, naquela época eu ainda ficava, não, o Pedro Raul tá mal... Mas eu acho que ele ainda não é o problema, não. Eu tive um tempo de passação de pano e aí hoje em dia eu já não tenho mais paciência. Talvez eu esteja no mesmo processo com o goleiro Léo Jardim, o tempo dirá. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Dito isso, rapaziada, a gente vai pro intervalo. Mais uma vez, a coisa mais normal do mundo é o Vasco chegar no intervalo perdendo. Assim, eu acho que pouquíssimas vezes o Vasco foi pro intervalo ganhando nesse Campeonato Brasileiro. De cabeça, eu lembro do primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. E no jogo do Palmeiras, segunda rodada também foi ganhando. A diferença é que contra o Atlético Mineiro ainda, de fato, conseguiu ganhar o jogo. Quanto o Palmeiras empatou.
Cara, o que dá pra falar desse Vasco? Dá pra falar que me dá desgosto. Dá pra falar que, assim, não tem quase que nada que salva, não tem trabalho nenhum. Tem aqui a foto do Marlon Gomes com o Matheus Vital. Matheus Vital também, que é ex-Vasco, assim, né? Como o Marlon Gomes, que hoje joga. O Matheus Vital um dia jogou aqui no Vasco da Gama. Dá pra falar que o time do Vasco é horroroso. Dá pra falar que o jogo tava horrível. Se você, assim, tava assistindo esse jogo, sendo que você não torce nem pro Vasco, nem pro Cruzeiro, pô, tu é um guerreiro, irmão. Então, guerreiro, porque teve o gol de falta e tal, foi bonito. Mas se a gente desconsiderar isso, que jogo horroroso, cara. Mas assim, ruim. Lembra contra o Cuiabá, pra quem viu aqui, que eu falei, pô, da hora, o Vasco ganhou. Mas a partida foi horrorosa. Mesma coisa. Jogo ruim. Ruim. Tá ligado? Tipo assim, desconsiderando o gol, se a gente tirar o gol, esquecer que ele existiu, o Vasco teve o chute do Peck aos 4 minutos, que foi pra fora, e o Cruzeiro teve sei lá, aos 39, que o Léo Jardim pegou. Só, acabou. É isso. De resto é bola perdida, é lance forçado que não dá em nada, o Vasco não conseguia ter uma tabela. O Vasco parece que não tem treino, tá ligado? Parece que não tem treino. E aí é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Eu vou pesar na do William Batista interino, técnico interino? Não vou, porque não era nem pra ele estar lá. Eu vou pesar no Barbieri, ainda que passou 6 meses e não deu nada pro time. Sabe, o time não tem forma nenhuma de jogar. E aí também os caras não contratam nenhum técnico novo. Isso é importante. Vamos falar agora de contratação. O Botafogo perdeu o Luiz Castro lá pro Cristiano Ronaldo FC. E assim, menos de uma semana depois o Botafogo já contratou um cara que tem passagem pela Premier League. Isso é absurdo, tá ligado? Pra quem não viu, o Botafogo fechou com o tal do Bruno Lage, que é um português que treinou o Wolverhampton. A gente tá falando de um cara que talvez até não seja lá o melhor, mas tipo assim, é um treinador no mínimo requisitado, é um cara que chama atenção. O cara treinou um time de Série A da Inglaterra, mano. Tá ligado? Enquanto isso, o Vasco tá, sei lá, você vê notícia aí do Paulo Brex falando em Roger Machado pra treinar o Vasco. E assim, vamos falar de contratação. De jogadores primeiro. Isso aqui são todos os contratados esse ano do Vasco. Vamos comentar rapidinho aqui, um por um. Léo Jardim, eu ainda passo pano, mas talvez daqui a pouco eu vá mudar de ideia. Ivan, não sei porque o Vasco contratou, porque mal precisa, sendo que outras posições o Vasco não contratou. Puma Rodrigues. Esse Adnet uruguaio parecia ser bom, tá ligado? Parecia. Presta atenção na palavra parecia. É isso, esse é o meu comentário. Ele parecia ser bom. Paulo Henrique, quem? Quem é Paulo Henrique? Capasso. Nossa, o Capasso tem uma dificuldade tocando bola. O Capasso, quando ele tá com a bola, que ele tem que construir uma jogada, ele tem uma dificuldade. Repara nisso. Ele tem uma dificuldade. Mas assim, não chega a ser o pior zagueiro do Vasco, não, tá ligado? Mas ele com a bola no pé me dá um medo. Bambu. Robson Bambu. O Vasco, ele vê um jogador ruim, um jogador que tá em má fase, ele busca. Parece que ele quer ressuscitar todo mundo, tá ligado? Eu acho que os dirigentes do Vasco, o Paulo Brax, a galerinha dele ali, fala tipo assim, pô, esse cara tá muito mal, mas um dia ele já foi bom. A gente vai ressuscitar ele aqui. É a cara do Vasco, tipo, se o Vasco tivesse dinheiro, ia atrás do Luan do Corinthians, tá ligado? É a cara. Porque tentou, né, ressuscitar o Bambu, o Maicon. Você vai vendo aqui um monte de jogador que um dia já foi bom, e aí os caras puxam. Beleza, Bambu, Maicon não tem nem que comentar, igual eu falei, um dia já foi bom. Hoje, antes de vir pro Vasco, era a reserva do Santos. Se você quer contratar uma reserva do Santos e esse reserva vai chegar sendo titular... Léo Pelé. Cara, o Léo Pelé é complicado porque assim, não é horrível, tá ligado? Mas também não vale o preço que foi pago nele. Mas o Léo Pelé não é um problema dos maiores, não. Lucas Piton, um dos poucos acertos. Isso aqui não tem muito o que criticar, não. A gente tem que dar mérito quando acerta. O Piton é bom. Todo mundo... Nossa, se todos os contratados fossem do nível do Piton, tava tudo lindo. E isso não quer dizer que ele é perfeito, hein? Quer dizer que os outros são ruins mesmo. O Piton é acerto, um Jair também. Jair é a mesma coisa. Acerto também. Patrick de Luca. Eu nem sei quem que é Patrick de Luca. O cara, tipo assim, tem foto dele com a camisa, mas nunca nem jogou. De resto, Matheus Cocão, talvez seja bom no futuro, a gente vai ver. Carabarral, Deus me livre. Luco Orediano, quase 20 milhões. E até agora nada. Pedro Raul, meu Deus do céu. Juan C... Eu não aguento mais. Mais um cara cotado aqui pra assumir como treinador do Vasco. Quem que é esse aí? É ex-treinador da seleção do Equador? Acho que é isso, o nome dele é Gustavo Alfaro. Mas já foi ele, já falaram de todo mundo que você imaginar. Ceni incluso. E parece que o Ceni aí... Enfim, vamos ver quem que assumiu o Vasco. Lembrando que o Vasco só volta a jogar agora daqui a 2 semanas. Acho que no dia 23 desse mês, 23 de julho. Ou seja, se o Brax for minimamente competente, conseguir contratar rápido algum treinador que seja bom, porque já tá demorando, se eu não me engano já tem quase 3 semanas que o Barbieri foi demitido. Se contratar agora... O cara vai ter aí 2 semanas pra depois
finalmente jogar, tá ligado? O foda é que vai... É isso que é foda. Aí, você treina 2 semanas pra enfrentar depois o Atlético Paranaense. É foda, pô. Aí como é que você ganha? Tá ligado? Como é que você ganha? Ai, velho. O Vasco vai cair. É foda. O Vasco vai cair. Segundo tempo. Falar de segundo tempo. O Gabriel Peck recebe uma grande chance e chuta ali, e o Rafael Cabral defende, e depois mais do mesmo. Depois o Vasco, que parecia que ia começar o jogo bem, aliás, ia começar o segundo tempo, como foi o primeiro, depois cai de produção, para de render e tal, e aí, na sequência, a gente tem o quê, velho? A gente tem esse lance aqui do Serginho, o Serginho que veio da Turquia, esse mesmo, ele pega essa bola aqui, você vê que ele poderia chutar, ele poderia caçar alguém para dar um toque, mas ele dá um bicudo pra cima aqui, ó, ele dá um bicudo. Isso aqui eram 12 minutos do segundo tempo. Como eu disse, o Vasco até ficou ficou mais com a bola no segundo tempo, mas não fez mais do que a sua obrigação. Você tá perdendo dentro de casa, meu Deus. Vamos dar sequência, cara. Opa, vamos dar sequência. Fim de jogo. Mais uma derrota. Mas, assim, vou falar a verdade pra vocês. Só um milagre salva. O Vasco tem grande chance de cair. O Vasco não tá dando nem mais raiva, tá dando tristeza. Eu sou o Josão, chega desse vídeo. Valeu, muito obrigado. Meu Deus do céu.